O Cine Teatro São Luís adota uma série de medidas para promover a acessibilidade para pessoas com deficiência, seja no seu espaço, seja com tecnologia assistiva. Vamos conversar sobre isso com Duarte Dias. Olá, Duarte. Gostaria de pedir que se apresentasse um pouco e fizesse uma autodescrição, visando a acessibilidade do nosso material. Perfeito. Meu nome é Duarte Dias, sou programador e curador do cinema do Cine Teatro São Luís. Sou um homem pardo, tenho 1,78 m. Nesse momento estou com a camisa em tons de verde, calça azul, tênis. Tenho barba, mas encoberta por uma máscara branca e cabelos grisalhos. Quais as medidas adotadas pela equipe do São Luís para tornar o cinema acessível para as pessoas com deficiência? Essa é uma preocupação não só do São Luís, como de todos os equipamentos sob a guarda da Secretaria da Cultura, né, que é o caso do São Luís, e que são geridos pelo Instituto Dragão do Mar. Então a questão da acessibilidade e inclusive compreendendo também num termo até mais amplo, assim, a acessibilidade das pessoas com deficiências, né, mas também a acessibilidade social, no sentido de ter acesso à cultura de uma maneira sem custos, basicamente, né? Então é uma acessibilidade que amplia aí esse leque, né? No caso do cinema, o setor como um todo, o cinema, ele seguia por uma instrução normativa da Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, que é o órgão regulador da atividade, né, aqui no nosso país, no Brasil. Essa instrução normativa da Ancine determina que um complexo de cinema com uma sala tenha no mínimo 3 aparelhos de audiodescrição, de libras, né? Já um complexo com 2 salas tenha no mínimo 5 aparelhos e assim por diante. Na medida que vai tendo mais salas em um complexo, mais aparelhos são necessários. Esses aparelhos variam a tecnologia, os fornecedores, né? Mas basicamente um que ganhou muito espaço no mercado é o do Cineassista, da Dolby, que é compatível com a maioria dos sistemas de som e que foi adotado pelo São Luís, pelos cinemas do Dragão e por outros cinemas também da cidade, né? Então, no caso do cinema do São Luís, nós temos esses 3 aparelhos que se conectam com a tecnologia que vem nos filmes, né? E à medida que o público solicita o uso desses equipamentos, nós disponibilizamos e aí ele tem a linguagem de libras, né? De audiodescrição, legendagem, então tudo está lá nesse aparelho. E como é a interface do aparelho com os filmes exibidos? É preciso que o filme fornecido venha com esses recursos, né? Nele próprio, né? Na produção desse filme, né? No caso, os cinemas operam com um formato chamado DCP, que a gente recebe das distribuidoras, né? Então, existe também uma determinação da Agência Nacional de Cinema para que os filmes produzidos com recursos públicos, eles incluam no seu orçamento essa possibilidade, né? Aliás, essa obrigatoriedade, na verdade, né, de acessibilidade dentro das obras. Então, a maioria, ou grande parte dos filmes brasileiros que são produzidos hoje com recursos públicos, esses, no caso, efetivamente vêm com esses recursos. Alguns independentes, feitos de maneira, né, autoral, já tem uma certa dificuldade, porque aí implica recursos que nem sempre quem faz de forma independente tem, né? Mas os filmes brasileiros, de uma maneira geral, os mais recentes, eles já trazem esses recursos. E aí a gente consegue utilizar esses equipamentos. E aí a gente está falando basicamente de filmes de longa-metragem, né? Filmes de curta e média-metragem já tem uma certa dificuldade, porque o mercado já é né, tem outra particularidade. E aí, nesses casos, a gente, por vezes, contrata pessoas profissionais para poder auxiliarem presencialmente, fazerem algum tipo de intervenção para o atendimento desse público, né? Mas isso também nem sempre é possível, porque implica numa ordem de recursos que, às vezes, não temos disponíveis, né? Quando você fala sobre chamar umas pessoas, seria chamar, por exemplo, um intérprete de Libras ou algo assim? Exatamente, são intérpretes, né? Obviamente, como eu disse, nem sempre é possível, porque isso
tem um valor que às vezes não está previsto dentro do orçamento, né? Mas sempre que tem essa possibilidade a gente atende ou busca atender através inclusive de parcerias, né? Mas assim, essa realidade no caso do cinema é um pouco complexa porque isso a gente está falando de uma legislação que é recente e que obriga, né, esse uso há pouco tempo. Se você pegar filmes mais antigos você não vai ter isso. E tampouco há assim, interesse ou viabilidade econômica dos detentores de fazer com que essas obras tenham esse tipo de acessibilidade, né? Então a gente acaba tendo que trabalhar em cima do marco da legislação que obriga as obras nacionais patrocinadas com recursos públicos a virem com esses recursos. Como foi o processo de reformas para tornar o Cine Teatro acessível a pessoas com deficiência física? Nesse processo de aquisição pelo governo do estado, né, não é só o cinema, é o edifício inteiro, né? Tem aqui em cima, onde funciona inclusive a Secretaria da Cultura. Teve esse processo de reforma e restauro, o restauro da parte tombada histórica e a reforma na construção de novos espaços, né, como é o caso do palco, os camarins que ficam ali embaixo onde vocês estavam, por exemplo. Essa preocupação já veio nessa formatação e nesse projeto. E começou, por exemplo, pela disponibilidade de assentos. Antes tinha em torno de 1.350 cadeiras, né? Foram retiradas e substituídas por cadeiras ergonomicamente mais adequadas, né? Com espaços que a legislação já impõe para o atendimento a esse público específico, com rampas, né? Com cadeiras para obesos, né? Espaços para cadeirantes. Então tudo isso já foi previsto no projeto, do ponto de vista físico, né? Então, inclusive isso contribuiu para que o número de assentos diminuíssem, para 1.050 lugares, que é hoje o número que a gente trabalha. Vocês têm algum dado referente à presença de pessoas com deficiência nos eventos e nas programações do Cine Teatro São Luís? Sim, a gente percebe um crescente desse público, né? Na medida em que ele também é estimulado a comparecer, porque é um público que, por não ter oferta, às vezes ele não tem nem noção, parte desse público, né? Tem um público mais ativo, mais antenado, mais ligado, mas parte desse público não tinha essa atenção dessa oferta, de que era possível, né? E que há a possibilidade física de se locomover naquele espaço, que ele é capaz de usufruir daquilo que está sendo oferecido em termos de espetáculo, né? De conteúdo artístico. Então a gente nota que há sim um crescente desse público e não só um crescimento assim de participação, mas de exigência também, né? Ele cada vez mais vem se colocando, exigindo e está no seu direito e tem que ser assim mesmo, né? Para que os espetáculos cada vez mais tragam essa possibilidade, né? Então é uma reação dessa parcela da população àquilo que vem sendo colocado, né? E a gente acha ótimo, né? Quais os planos futuros para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no equipamento? Na medida em que essa cultura se consolida, né, e isso se reflete também no fazer, ou seja, na oferta de conteúdos que de alguma maneira dialoguem diretamente com esse público, também nesse aspecto, né, não só através da arte, né, a gente espera ter mais a oferecer a esse público. E também na medida em que a gente estreita parcerias com entidades, com associações, com grupos mesmo de pessoas, né, que passam a identificar o São Luís como um espaço de fruição para esse tipo de conteúdo de uma maneira ampla, né? Assim, não há nenhum sentimento de ofertar para esse público, no sentido de ser somente para ele. A ideia é para todos e, inclusive, para ele é muito importante que ele faça parte, né? Não só ele, como todos os outros. E aí a gente fala de uma maneira também que vai ao encontro aí dos anseios de várias faixas de público que, de uma maneira ou de outra, se encontravam alijadas desse processo todo de fruição artística, né? Então a gente busca sempre aprimorar isso. E o que a gente tem percebido, além desse crescimento do público, é também a chegada dessas instituições juntas, né? Assim, no sentido de
de se aproximarem do São Luís, eu acredito que essa construção coletiva tende a cada vez mais avançar e beneficiar cada vez mais um número maior de pessoas.